como criar o sound design de um filme de suspense. Para responder essa pergunta, eu decidi fazer um vídeo bem mais longo do que o normal que eu faço aqui no canal. Eu vou falar sobre tudo relacionado à pós-produção de som, sobre diálogos, músicas e efeitos, o porquê foi feito e como foi feito dentro do filme O Gorro Vermelho na Lua Cheia, do meu amigo Vitor Meloni. O filme O Gorro Vermelho na Lua Cheia, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem assistir o filme por completo. Ele fica no gênero de suspense, quase um terror, mas ele não chega a ser terror, ele é um suspense. E o gênero de suspense, ele é característico por criar uma tensão, toda a narrativa você cria uma tensão, tem um clímax e você resolve essa tensão. No suspense, você cria essa tensão e sustenta essa tensão por mais tempo possível. O Gorro Vermelho na Lua Cheia, ele é um filme de suspense porque existe esse conflito dentro da narrativa e existe alguma coisa que está acontecendo ali dentro da própria família, está gerando uma tensão. Existe algum tipo de maldição que eles falam que está gerando alguma tensão que eles precisam resolver. Uma coisa muito importante para definir o sound design do filme é a trilha sonora. Esse conflito em nenhum momento se impõe sobre a família no sentido de a família não fica acuada. Tanto a mãe quanto a filha, elas se mostram muito proativas para resolver esse conflito. Elas vão atrás, elas são guerreiras e elas se mostram umas lutadoras, batalhadoras, né? Então, esse foi um ponto muito importante no conceito da trilha sonora e do sound design. O que combina bem com esse tipo de sustentação de tensão? Na música, a gente dá nome para as cadências, para sequências de acorde, de acordo com como elas resolvem a tensão. Então, por exemplo, quando você vai para a tensão e resolve perfeitamente, a gente chama de cadência perfeita. E existe um tipo de cadência que você vai em direção à tensão e você fica na tensão e não volta para resolução, não volta para tonalidade, para fundamental. E essa cadência se chama cadência interrompida ou cadência suspensa. Ou seja, já vê uma relação com o suspense. Então, o suspense tem essa característica de sustentar a tensão. No sound design, sons que têm a ver com suspense. Drones, que são aquelas texturas que ficam aquela camada por baixo, que algo está na iminência de acontecer, mas nada acontece. E outro som que também é muito característico de filme de suspense são os risers, que é aquele som que vem subindo, tem um pico e corta seco. Então ele serve muito bem para criar aquela tensão e o corte seco vai depender do que vem depois, né, se é uma resolução ou não, mas o que vem depois, se simplesmente seguir o filme, ele subiu o nível de tensão e não resolveu. Então, são dois sons que casam muito bem com esse gênero de suspense, de você sustentar uma tensão e nunca resolver. Vai adiando e vai adiando. Agora que eu já contextualizei um pouco o filme, vamos passar para a pós-produção de som especificamente, e eu vou seguir a ordem do diálogos, músicas e efeitos para falar sobre cada parte aqui para vocês ficar bem organizadinho. Eu decidi chamar dois parceiros excelentes que tinham trabalhado comigo já em outros projetos, que é o André Soares, que fez o sound design junto comigo, e a Ana Paula Vieste, que fez a trilha sonora também junto comigo, com a minha direção e tal. Então a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é a sessão, para a gente se situar aqui dentro. E se você estiver meio perdido nessa sessão, eu fiz 3 vídeos mostrando como criar um template igualzinho a esse aqui. Vou deixar o link aqui para vocês poderem conhecer o vídeo e aqui na descrição também. Então quem não conhece pode assistir. Então essa sessão aqui, vamos dar uma passada geral nela aqui, ó. Aqui em cima eu tenho a mix completa do filme. Logo abaixo eu tenho os 3 stems, diálogos, músicas e efeitos que compõem essa mix do filme. E logo aqui embaixo dos efeitos, eu tenho 3 divisões que são os BGs, os sound effects e esses sons de monstros que compõem a pista de efeitos do filme. Eu deixo guardado todos os stems para eu poder acessar depois. Logo abaixo eu tenho os masters de mix, diálogo, músicas e efeitos. Abaixo dos masters eu tenho os VCAs. Os VCAs são controles de volume em grupo. Então vocês veem que eu faço a minha mix final pelos VCAs, depois de ter feito a pré-mix ali dentro de cada uma das sessões, eu faço a mix final ali pelos VCAs para ter um controle geral sobre essa mixagem. E aqui embaixo eu tenho as pastas com diálogos, músicas e efeitos, assim como eu mostrei lá no vídeo ensinando a criar esse template. Então aqui eu tenho todos os diálogos, aqui embaixo eu tenho todas as músicas e os efeitos de música e tudo mais, e mais para baixo um pouquinho, todos os efeitos sonoros, que incluem BGs,
Foleys, Sound Effects, Hard Effects, etc, etc, etc. E também os seus reverbs, e tá tudo separado aqui. Eu separei os Foleys e os efeitos dentro dessas pistas aqui, ó, SFX A, B, C e D. Eu não deixei Foley, efeitos, etc. Eu fui separando dentro dessas pistas A, B e C. Isso aqui é só um detalhe, vocês podem separar da maneira que vocês quiserem. O importante é você saber onde está cada coisa e organizar da maneira que faça mais sentido para você em cada projeto. Vamos partir então para o primeiro grupo, que é os diálogos. O filme tem pouquíssimos diálogos, e cada fala que aparece é muito importante para a narrativa. Então, antes das filmagens, o Vitor já me colocou em contato com um técnico de som direto que é sensacional. Isso foi um dos grandes pontos desse filme, que o contato da equipe já no início, o contato da pós com o diretor e com o técnico de som direto desde o começo permitiu que a gente fizesse algo muito alinhado, né, em todas as frentes. Então, eu conversei com o técnico de som direto e a gente combinou que a captação de diálogos seria bem presente, o mais presente possível, para que as falas ficassem bem claras, e que ele faria algumas captações de som ambiente nos locais que fossem gravados, mas não durante a cena. Fizesse captações de bancos de som mesmo, dos ambientes do local, alguma máquina, alguma coisa que precisasse usar. Essas captações de som ambiente acabaram não sendo usadas, porque a locação, ela é uma locação de campo. Porém, o som que tinha lá não era tão de campo, tinha uma fábrica perto, tinha alguns barulhos, tinha uma estrada perto também, então esses sons não puderam ser usados. Mas as falas ficaram muito bem captadas e isso ajudou muito na pós-produção. A primeira cena que eu quero mostrar para vocês é essa aqui. Repara como o diálogo está bem limpo e como que a gente consegue dosar a quantidade de som ambiente que você quer nesse diálogo. Obrigado, Rosa. Ó, da próxima vez você pode fazer mais pamonha que sai rapidinho, tá? E Rosa, diálogo solado. Pensa naquilo que eu te falei. Eu não sei se quero isso. São outros tempos. O negócio agora é cana-de-açúcar. Segue o exemplo dos seus vizinhos. Põe pra arrendar que é melhor. Tá, então aqui é a primeira conversa que ilustra que ele tá tentando fazer uma ponte para eles venderem essas terras dele, ou alugarem as terras e saírem dali. A segunda cena, que é essa daqui, apresenta esse conflito interno desses personagens. Vamos dar uma olhada. Eu consegui acertar o pé do desgraçado com o facão. Vou na cidade buscar o que falta. Tá bom, mãe. Encontrando a pessoa, a gente consegue desfazer a maldição e encerrar esse ciclo. Aqui vocês veem que bem na hora que ele fala essa frase, que é tão importante para a narrativa, assim que a gente encontrar essa pessoa, a gente consegue desfazer a maldição e encerrar esse ciclo. Tanto a trilha quanto o sound design reforçam essa fala. Encontrando a pessoa, a gente consegue desfazer a maldição e encerrar esse ciclo. E repara como que ela tá limpa, para daí sim poder colocar os efeitos em cima. A gente consegue desfazer a maldição e encerrar esse ciclo. E essa conversa se conclui, ela volta lá mais na frente do filme, nessa cena aqui, ó. Encontrando a pessoa, a gente consegue desfazer a maldição e encerrar esse ciclo. Essa mesma fala com todo o sound design e a trilha, olha quanta barulheira e mesmo assim a gente consegue entender bem. Eu consegui acertar o pé do desgraçado com o facão. Vou na cidade buscar o que falta. Tá bom, mãe. Aqui é exatamente aquilo que eu comentei. Existe uma fala importante na narrativa e ela volta depois, lá mais pra frente no filme, como um flashback, que é esse momento que vocês viram agora. Como esse diálogo foi captado muito presente, muito limpo, eu pude acrescentar um monte de efeito, de reverb, de delay e tudo mais, e não prejudicou em nada, não veio nenhuma sobra de ruído, nem nada assim. E aí você consegue fazer a narrativa e contar a história da maneira que ela tem que ser contada. Duas vantagens de você ter um diálogo muito bem captado em qualquer que seja a cena, mesmo que depois você vá afastar esse diálogo. Primeiro, você entender muito bem o que está sendo falado, e aí poder contar a história muito bem, sem ter que fazer grandes processamentos no diálogo e perder a qualidade desse diálogo. Segundo, você não precisa baixar outros efeitos para colocar em cima do diálogo. Então você consegue ter o diálogo claro e outros efeitos fortes em cima desse mesmo diálogo, sem precisar baixar efeitos ou música, né? E terceiro, você consegue acrescentar efeitos no próprio diálogo, reverbs, delays, coisas de sonho e tal, também sem perder a inteligibilidade da fala. São 3 pontos essenciais que você consegue quando você tem um diálogo captado próximo. Agora vamos falar um pouquinho da trilha sonora do filme. Essa trilha é dividida em 3 grupos. O primeiro, que é o tema principal, com orquestra, que ele remete à ação, remete a confronto e também ao suspense, a esse medo e tal, mas ele reflete não um medo em que a pessoa fica passiva, mas é um medo que a pessoa fica ativa e luta contra esse medo. Então, tinha que ter uma
um toque de luta, um toque de batalha, de confronto nele também. Esse primeiro tema, ele repete várias vezes ao longo do filme. A primeira vez que a gente ouve ele é antes da primeira imagem do filme, já nos créditos iniciais. Olha aqui. Então você vê que tem um quê de batalha, né, com esses tambores. E umas trompas ali dando aquele suspense. Mais pra frente no filme, a menina aparece buscando informações, buscando coisas pra resolver o problema delas. Então você tá sempre vendo eles buscando a solução. Mais pra frente, com mais percussões e essa cama de cordas junto também pra reforçar. E mais pra frente ainda, então você vê que ele vai se construindo, ele vai subindo camadas, ficando maior, maior, até chegar no seu ápice. Além desse tema principal, que vai se repetindo e vai somando, criando um clímax e tudo mais, tem dois recursos que a gente usou bastante. Uns risers de cordas, inclusive aqui na tela com o título, onde mostra o título do filme, a gente usou o riser e eu vou mostrar junto com o sound design para vocês verem a integração entre a passagem do sound design para a música e como que isso dá uma fluidez legal na narrativa. Repara como que um som entrega para o outro e aí vai criando essa sequência que a pessoa não consegue parar de assistir. Uma coisa vai levando a outra e você simplesmente não pensa em parar ali. Então você vai conduzindo a pessoa ao longo do filme. E sons tipo drones, que na música a gente costuma chamar de pedal, que são pedais de textura com as cordas. E esses pedais têm algumas pontuações junto com os pedais, dependendo do que está acontecendo na cena. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Então aqui tem o pedal e essas marcações com os tambores. Uma outra cena é aquela daquela fala principal que eu falei que tinha uma pontuação. Olha aqui a pontuação só com a música. Então só climas, aquele pedal por baixo e alguns climas que vão se compondo junto ali com a fala e com o sound design. E o terceiro grupo de composição que tem nessa trilha sonora é a música com guitarra elétrica, que mostra o antagonismo entre os personagens, que são esse povo do campo, o pequeno produtor e tal, e aquele grande produtor que está vindo ameaçar a vida deles, de uma maneira metafórica falando, né? Então, para dar esse contraste, a gente optou por colocar instrumentos de orquestra para o pessoal do campo, para aquela coisa mais orgânica e natural, e os instrumentos elétricos representando essa ameaça externa. Essa união entre os pedais, as pontuações e os risers, eles vão ajudando a criar o clima e a sustentar o que está sendo mostrado na imagem e elevando esse nível de tensão para reforçar o filme de suspense. Com isso, a ideia é que a gente coloque essa sensação de suspense, essa sensação de medo que a música consegue impor muito bem, a música é excelente para isso, e ajude a contar essa história de que elas estão atrás de uma solução para esse problema. Não é um problema que chegou para elas e elas ficaram acuadas. Não, elas estão batalhando contra esse problema. Foi isso que a gente tentou passar com as músicas. E agora vamos falar um pouquinho sobre o sound design. O sound design também, assim como todas as outras partes do som do filme, ele tinha como objetivo reforçar a narrativa e dar esse tom de suspense de algo sobrenatural. Falando sobre cada uma das partes. O som ambiente, a gente começou com um som natural, um som rural para situar o local, e ele foi se desenvolvendo para se transformar num som sobrenatural. Então aqui, a primeira imagem do filme é essa aqui, ó, só com o som ambiente. O Foley ali marcando. Depois, nessa cena da conversa que eu mostrei antes, também o som natural, o som ambiente bem natural, ó. E já aqui nessa cena, o som passa de natural para sobrenatural. Então, em todos esses trechos aqui, ó,
nessa parte, nessa aqui, tudo isso é som natural. E quando chega nesse ponto desse bambuzal, entre essas pistas aqui de baixo, um som que eu estou chamando de sobrenatural, nos ambientes só, ainda não estou falando de sound design. Esse som ambiente sobrenatural, ele é composto por 2 outros sons. O primeiro é esse aqui. Eu fui selecionando dentro de sons de floresta e coisas assim, e depois que eu selecionei o som, eu fiz um pitch, ou seja, eu baixei o tom desse som em 2 oitavas, ou menos 24 semitons. E aí ele ficou assim. Então você vê que com um processamento muito simples, eu já consegui chegar no som que eu estava procurando, que era um som ao mesmo tempo que parecesse natural, que parecesse real, mas que tivesse algo muito sinistro nele. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Esse som aqui que eu gostei muito do resultado, ó. Ele nada mais é do que o som desse passarinho aqui com aquele mesmo pitch de menos 24 semitons. Por que eu não peguei algum som sinistro, alguma outra coisa? Eu queria algo que remetesse à floresta. Então eu parti de sons de floresta para depois fazer o processamento e aí ter, ao mesmo tempo, o sinistro, mas também ter a naturalidade do som da floresta dentro desse som ambiente aqui. Vamos ver a passagem do som ambiente natural, que é aqui nessa cena da casa, para a cena do bambuzal. Além desse som ambiente, que é uma soma do som natural com som sobrenatural, mas ainda só com aquele pitch, eu tenho sound effects, com os efeitos sonoros junto com esse som, que são esses aqui, ó. Então, esses sons a gente pode caracterizar como drones, porque são texturas e camas, né? Assim como aqueles pedais da música. Eles ficam por baixo dando, parece que é um som meio de vento, uma coisa constante assim, só para dar aquele clima. Você quase não percebe, mas ele tá lá te incomodando, criando uma tensão. Vamos ouvir aqui os dois juntos. Esses sons também foram criados a partir de sons da natureza. Para criar esse primeiro som, eu usei essas amostras aqui. Então você vê, tem cigarras, grilos e tem uns sapos ali, principalmente. Esse som, eu também fiz aquele mesmo pitch de menos 24 semitons, que ficou assim, ó. E aí eu fui acrescentando alguns efeitos. O primeiro efeito foi essa modulação aqui, que faz com que o som fique oscilando para cima e para baixo. O segundo foi um corte de frequências, para poder deixar só aquela cama, aquela massa sonora ali embaixo. E o terceiro, um reverb para criar uma massa sonora, assim, com isso tudo. E além desse reverb direto na pista, eu também joguei para um outro reverb que dá um som mais médio um pouquinho, então ele vai criar toda essa textura. Por isso dá essa sensação de vento. E apesar do som não ficar mais parecido com o som de natureza, ele foi originado com o som de natureza. Então isso cria essa relação de uma maneira até intuitiva, de uma maneira subliminar, mas aquele som de natureza está ali. É diferente do que se eu tivesse pego um som, um drone qualquer e jogado aqui. Ele não ia fazer a mesma relação do que pegando um som exatamente de natureza, porque os animais que estão ali, eles têm um certo ritmo, eles têm um certo timbre, e isso traduz aqui mesmo com esses filtros e tudo mais. O segundo som, a segunda camada, a mesma coisa. Eu peguei uma outra amostra, também fiz o tratamento com o pitch, e aqueles efeitos todos, assim como eu fiz no outro som. E um terceiro som que eu usei, mais pra frente no filme, é esses sons de lobos, ou filhote, ou matilha, uivando, que é esse som aqui, ó. Repara que, apesar de ser filhotes, né, tem uma característica de filhote, ele já é um pouco sinistro em si, né? O próprio som sozinho já é meio sinistro. E aí, somado a todos os processamentos, ele ficou assim, ó.
E nesse som aqui, eu decidi fazer um estéreo usando um delay ping-pong de meio segundo. Então ele toca e toca dos lados para poder dar essa espacialidade. A gente não percebe nitidamente esse delay porque tem muitos reverbs em cima e eles entram de uma maneira muito lenta, então a gente não percebe. A ideia é fazer o som parecer que ele está rodeando a imagem, ó. Então ele também é um drone, ele também poderia ser puxado do banco, mas fazendo dessa forma, puxando de um som que tem a ver com a narrativa, você cria uma autenticidade muito maior e fica muito mais original também, né? Com isso eu fui costurando entre diálogos, efeitos e músicas, costurando a narrativa do filme, entregando o que precisava ser falado e deixando de uma maneira subliminar aquilo que eu queria que fosse só sentido pelo público. E eu não vou falar mais nada do filme porque eu não quero dar muito spoiler, eu acho que eu já dei alguns spoilers do filme. Vou deixar o link aqui embaixo para você assistir por completo. Aproveita, já se inscreve no canal e deixa seu comentário aqui se você gostou desse tipo de conteúdo, para eu poder criar mais conteúdos desse tipo aqui. Me conta qual efeito você gostou mais e o que você faria diferente, se você faz dessa forma, se você faria algo diferente. Comenta aqui comigo pra gente poder trocar essa ideia, tá bom? Valeu por assistir e até o próximo vídeo.